sou o Marco Abreu, professor de Geografia da Rede Municipal de Ensino, e todo mundo está sabendo que no último dia 15 de junho a Secretaria de Educação lançou o Programa de Aulas Remotas. Então decidi gravar esse vídeo para te ajudar nas questões de Geografia. Se inscreve aqui no meu canal e roda o vídeo aí. Para baixar então o bloco de atividades do 7º ano, você deve entrar aqui no site oficial da Prefeitura de Patinga e rolar até aqui embaixo e você vai encontrar o banner Aproveite seu tempo, estude em casa. Ao clicar neste banner, você será encaminhado para a plataforma Estude em Casa. Na parte superior nós temos aqui Programa de Aulas Remotas. Acesse a página do PAR. Então você terá aqui todos os blocos de atividades referentes ao período do dia 15 ao dia 26 de junho. E aqui você vai encontrar o bloco de atividades do 7º ano, aqui ó, de tarjeta laranja. Muito bem. Bom, ele já está aberto aqui no meu computador. As atividades de geografia, elas começam lá na página 27, a partir da atividade número 12. A atividade de geografia pede para que o aluno saiba interpretar, elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando tecnologias digitais, com informações demográficas e econômicas do Brasil, cartogramas, identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais. A primeira atividade de geografia começa com um texto explicando o que é regionalização. Regionalizar significa separar, dividir o espaço geográfico que apresenta características semelhantes, né? Que tem alguma certa homogeneidade ou que tem alguma semelhança de acordo com um critério definido. O que é um critério? O critério é o parâmetro, é aquilo que se estabelece para regionalizar, para separar o espaço. Por exemplo, se eu usar um critério climático, então eu vou dividir todas as áreas do planeta, por exemplo, que possuem clima tropical, que possuem climas temperados, climas polares. Se eu utilizar, por exemplo, um critério de vegetação, eu posso dividir o Brasil em áreas de floresta, área de caatinga, área de campos, área de pantanal. Ou eu posso até mesmo usar critérios socioculturais, né, critérios relacionados aos agrupamentos humanos, como, por exemplo, atividades econômicas. Áreas do Brasil, por exemplo, onde prevalecem as atividades da indústria, da agricultura, da pecuária, da mineração. Então, os critérios são aquilo que se estabelece para se dividir o espaço geográfico e facilitar o estudo do mesmo. Bom, para isso, então, nós aplicamos aqui uma regionalização do território brasileiro. Existem várias formas de regionalizar o Brasil, né? As três principais são as macro-regiões do IBGE, nós temos aí as regiões geoeconômicas de Pedro Pinchas Geiger, nós temos também a regionalização de Milton Santos. Mas a mais conhecida, a oficial, a utilizada pelo governo brasileiro, são as macro-regiões do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que leva em consideração uma conjugação de vários critérios naturais, sociais, econômicos e políticos. E um detalhe importante é que a regionalização do IBGE, ela respeita os limites dos estados. Então, por exemplo, a região norte, ela tem aí os estados de Rondônia, do Acre, do Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. E todo o território desses estados fazem parte da região norte. A região geoeconômica, por exemplo, ela não respeita esses limites dos estados. Vamos dar um exemplo aqui. As três regiões geoeconômicas são Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Só que o estado de Minas Gerais, por exemplo, uma parte desse estado de Minas Gerais na parte norte, né, ao invés de pertencer ao Centro-Sul, pertence ao Nordeste, porque tem características naturais e socioeconômicas que se assemelham mais ao Nordeste. A vegetação de caatinga, o clima tendendo já para o semiárido nordestino, né? As condições socioeconômicas, a baixa industrialização, o processo de colonização muito parecido com o processo de colonização da região Nordeste. Então, essa regionalização geoeconômica, ela não respeita os limites dos estados. Já as regiões do IBGE, não. O estado ele entra inteiro dentro de uma região. Então, dentro da regionalização do IBGE, nós temos 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E ao lado aqui, nós temos um mapa, uma previsão de surto de dengue em 2020. Todos os estados que estão de cor vermelha
provavelmente, né, de acordo com uma reportagem aqui do G1, eles terão surto de dengue nesse ano de 2020. E aí começamos as atividades. Olha, no mapa da direita, os estados brasileiros em tom mais escuro poderão ter surto de dengue em 2020. Sobre esse assunto, assinale as afirmativas coerentes com essa informação, ou seja, aquelas que estão corretas. Espírito Santo e Rio de Janeiro são os únicos estados da região sudeste com previsão de surto de dengue surto de dengue em 2020. Então, olha, aqui está o Espírito Santo e aqui está o Rio de Janeiro. Eles estão em vermelho? Estão, então terão surto de dengue. Eles pertencem à região sudeste? É só você comparar este mapa com o da região sudeste aqui. Ó. Todos os estados com previsão de surto de dengue em 2020 se encontram na região nordeste. Olha só onde está a região nordeste e aqui os estados com previsão de surto de dengue. Será que todos estão apenas na região nordeste ou tem alguns estados que não são da região nordeste? Minas Gerais está distante dos estados com previsão de surto de dengue em 2020? Então, olha, nós temos que saber localizar Minas Gerais. Minas Gerais é esse estado aqui, da região sudeste. E agora, comparando com o outro mapa, será que Minas Gerais está longe dos estados em vermelho? Né? Tá fácil também. Todos os estados com previsão de surto de dengue em 2020 possuem litoral? Aí você vai ter que saber um pouco de localização, né, do oceano que banha a costa brasileira, que é o Oceano Atlântico. Então, o Oceano Atlântico ele está posicionado aqui, ó, né, na parte leste do Brasil, ele banha a costa leste do Brasil. E aí, será que todos os estados que estão de vermelho aqui, eles possuem litoral? É só você analisar a configuração do mapa. Na letra B, no mapa da esquerda, pinte as macro-regiões do IBGE com cores diferentes. Então você vai pegar aí o seu bloco de atividades impresso e vai dar uma cor para o norte, uma cor para o nordeste, uma cor para o centro-oeste, uma cor para o sudeste, uma cor para a região sul. Muito bem. Na questão número 13, nós temos aqui um mapa, ocorrência de dengue, chikungunya e zika no Brasil no ano de 2016. Então, sempre que a gente vai fazer uma análise de um mapa, a gente tem que prestar atenção em todos os detalhes da legenda. Aqui nós temos os círculos. Olha só, esses círculos, o tamanho do círculo no mapa equivale ao total de casos das 3 doenças reunidas, né? Então, se o círculo ele é pequeno, 25 mil, se ele é médio, 100 mil, se ele é grande, 500 mil casos aconteceram naquele estado no ano de 2016, reunindo as três doenças, né, transmitidas pelo mosquito. E aí, dentro do círculo, há uma divisão dos tipos de doença. Né? O azul escuro, dengue, o azul com a tonalidade média, chikungunya, e o azul mais claro, zika. Então, por exemplo, pegando aqui o caso de Minas Gerais, olha, o círculo é grande, então quer dizer que teve mais de 500 mil casos em Minas Gerais. A maioria, nós podemos afirmar aqui, pela tonalidade, né, pelo tom escuro de azul, que foi de dengue. E a cor aqui, em segundo lugar, aqui seria zika. Não aparece aqui casos de chikungunya. Então, Minas Gerais aqui teve uma grande infestação, mas aí com a predominância dos casos de dengue. E aí, olha, uma outra informação que aparece no mapa: total de casos por quilômetro quadrado. Quanto mais escura é a cor do estado que aparece no mapa, maior a quantidade de casos por quilômetro quadrado. Então você pega a quantidade de casos e divide pelo tamanho do estado em quilômetros quadrados. Por que é importante isso? Porque imagine que você tem um estado grande, como por exemplo o Amazonas, né, que pode apresentar aí um grande número de casos, mas o estado ele é muito grande. Isso talvez justificaria, né, o número elevado de casos. E estados pequenos, por exemplo, como o Sergipe, se você pegar o mesmo número de casos, mas se você dividir pelo tamanho do estado que é menor, né, você teria aí um dado distorcido. No caso dos estados que possuem a coloração mais escura, como por exemplo aqui o Rio Grande do Norte, como por exemplo Alagoas,
ou Rio de Janeiro, é que o número de casos, se comparado com o tamanho do estado, ele está, sim, elevado. Já os estados que estão com a cor mais clara, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul, Pará, Roraima, o Amazonas, o Acre, são estados que o número de casos, se comparado com o tamanho do estado, é baixo. Então, são duas informações importantes aí para a gente fazer a leitura desse mapa. E aqui embaixo nós temos aqui, olha, uma explicação. Olha, um mapa de símbolos proporcionais emprega símbolos para exibir eventos associados a alguma localidade e a sua intensidade. O símbolo é posicionado no local de ocorrência do evento e a sua área fica sendo proporcional à intensidade desse evento. É o caso dos círculos que foram posicionados no mapa. Então, os círculos eles são colocados dentro dos estados, está vendo? Dentro dos estados, e o tamanho do círculo equivale ao número de casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti no ano de 2016. Isso a gente chama de mapa de símbolos proporcionais. Ó. Aí vem aí. Na leitura de um mapa, o primeiro passo é fazer uma análise da legenda, como nós fizemos agora há pouco, para compreender as cores e os símbolos distribuídos espacialmente. Na letra A, pergunta assim: qual o estado com maior número total de casos do país? Ó, total de casos está representado pelo círculo. Qual o estado que tem o maior círculo que aparece no mapa? Está bem claro aqui no mapa, né? Em seguida, nós temos quais os estados com maior número total de casos por quilômetro quadrado do país. A gente sabe que casos por quilômetro quadrado estão representados pelas cores aqui, ó, que começam as tonalidades mais fracas, tendendo para as tonalidades mais escuras. E aí o tom mais escuro aparece justamente nos estados aqui, ó, esses 3 estados que eu falei anteriormente. Letra C. Qual a região do Brasil com menor incidência de casos? Então, se a gente for olhar aqui pelo tamanho dos círculos, qual a região, né? Nós voltarmos aqui, ó. Qual dessas 5 regiões onde os círculos aparecem menores, né? Dá para ver aqui claramente, ó, que é essa região aqui, que eu não vou falar, vocês vão descobrir. Letra D. Qual a doença com maior número de casos em Minas Gerais? Então aqui a gente tem o círculo que representa o total de casos em Minas Gerais e as cores que dividem esse círculo, elas representam uma doença. Então, a tonalidade mais escura que prevalece aqui em Minas Gerais. E o que significa essa tonalidade mais escura? Dengue, chikungunya ou zika? Basta olhar na legenda. E por último, olha, cada centímetro no mapa equivale a quantos quilômetros na realidade. Aí vamos voltar lá no que a gente aprendeu no 6º ano e falar um pouco de escala. Escala é uma relação matemática entre o objeto representado e o objeto real. Então aqui a gente tem uma escala gráfica, né? E essa escala gráfica está formada aqui por 3 partes, ó, de 0 a 500, de 500 a 1000 e de 1000 a 1500. Cada uma dessas partes, que a gente chama de taludes, né, da escala, elas têm 1 centímetro. Então quer dizer que 1 centímetro no mapa, olha, 1 centímetro, de 0 até 500 que tem 1 centímetro. 1 centímetro no mapa equivale a quantos quilômetros na realidade? Está bem claro aqui também na escala deste mapa. E a última questão de geografia, nós temos um texto falando da região sudeste, né? Um texto do livro Vontade de Saber, Geografia do 7º ano, de Neiva Torresani, onde ela fala que na região sudeste, o crescimento econômico da região, gerado pelo desenvolvimento industrial e pela urbanização, foi sem dúvida muito importante para que a região pudesse se destacar nacionalmente. Mas esse progresso também trouxe consequências ambientais graves, né? Um problema comum nas maiores cidades da região sudeste são as enchentes provocadas por inundações em ruas, inundações em ruas, residências e estabelecimentos comerciais. E aí a gente tem aqui um mapa da região sudeste, né, com os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. E aqui a gente tem a população, ou seja, o número de pessoas que vivem em cada um desses estados, e a área, né, o tamanho em quilômetros quadrados de cada um desses estados da região sudeste. Na primeira questão, ó, quais são os estados da região sudeste? Está bem claro aqui, é só você saber as siglas que representam os estados.
qual é o maior estado da região sudeste? Basta você olhar a área aqui, ó, que você vai descobrir qual é o maior deles. Letra C. Qual é o estado mais populoso da região sudeste? Populoso é o estado que tem a maior quantidade de pessoas, sem se considerar o tamanho da área. Aí seria o mais povoado, diferente. O mais populoso é só você olhar aqui que tem a população maior. Depois nós temos uma imagem aqui de uma inundação no estado do Paraná, né, e diz assim, ó, escreva um pequeno texto sobre a imagem ao lado. Para onde vai a água das chuvas que caem nas cidades? Olha, vamos pensar no processo de impermeabilização dos solos que a gente viu lá no sexto ano. O que é impermeabilização? É quando se faz aí a pavimentação asfáltica, a construção de casas, de prédios públicos, de ruas, de calçadas, em que essa construção de edifícios e de ruas impede a infiltração da água das chuvas no solo. E aí, para onde que vai a água da chuva no meio urbano? Porque toda a água da chuva não é absorvida pelo solo. Acabamos de falar da questão do processo de impermeabilização, que é típico de centros urbanos. Por que as enchentes podem aumentar os casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti? Se a gente pensar que nas cidades a água da chuva tem dificuldade de infiltrar no solo, né, graças ao asfalto, ao cimento e às construções, essa água ela pode ficar retida em vários objetos, em latas, em pneus, ou até mesmo parada nas ruas, como mostra aqui essa imagem, onde a água se acumulou, né, nas ruas aqui de uma cidade. E que relação pode ter essa água acumulada pelas enchentes com os casos de doença transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti? Vamos pensar e fazer uma ligação entre esses dois fatos. E por último, nós temos aqui a análise de um infográfico. Né? O infográfico mostra a evolução no estado de Minas Gerais de casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Né? E depois você tem aqui um mapa da região, das regiões mais críticas de BH, né? Da capital, de Belo Horizonte. A primeira pergunta sobre o infográfico é: qual a posição de Ipatinga, nosso município, no ranking de cidades mineiras com mais casos notificados? Você vai ver aqui que tem as cidades de Uberaba, de Belo Horizonte, de Ipatinga, de Timóteo e de Coronel Fabriciano. Você vai ver aqui, de todas essas cidades que foram colocadas aqui, o número de casos, né, as cidades com mais casos notificados. Você vai fazer um ranking. Cidade número 1, cidade número 2, cidade número 3 e assim por diante. E aí você vai dizer aqui, nesta atividade letra E, em que posição que está Ipatinga. Se é primeiro, se é segundo, se é terceiro, se é quarto e assim sucessivamente. Analisando a outra parte do infográfico, olha, qual a região de Belo Horizonte com mais casos confirmados de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti? Então tem as divisões aqui de Belo Horizonte: Venda Nova, região norte, região nordeste, região leste, região da Pampulha, região noroeste, oeste, centro-sul, Barreiro. Então você vai ver aqui embaixo do nome da região tem a quantidade de casos. Então é só você olhar qual dessas regiões da cidade de Belo Horizonte que está com maior notificação de casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. É isso aí, gente. Valeu e até a próxima.